Uma plataforma de petróleo no Mar do Norte é coberta por uma névoa estranha, que faz algumas pessoas agirem de forma esquisita. Logo descobrem que a névoa trouxe um esporo perigoso que infectou funcionários e os faz agir assim, até matando alguns deles. Este esporo é um parasita enviado pelo Ancestral, o organismo mais antigo da Terra, que foi despertado pela perfuração. A empresa de petróleo sempre soube do problema, mas o manteve em segredo para esconder do público. Logo, o Ancestral causa um deslizamento submarino, e toda a equipe precisa ser evacuada em helicópteros. A plataforma é derrubada por um tsunami, enquanto o grupo voa para um novo local. Não podem ir para o continente, pois também está sendo atingido por uma onda. Assim que chegam à nova plataforma no Ártico, os funcionários são isolados, exceto Fulmer e Kat, que são enviados para a enfermaria por possível infecção. Fulmer continua tendo pesadelos com o Ancestral e sente uma raiva forte, o que pode confirmar que ele quer vingança contra a humanidade. Os sobreviventes isolados assistem às notícias e descobrem que o tsunami destruiu várias cidades costeiras em diferentes países da Europa. Eventualmente, Coke aparece com um grande anúncio. Eles podem ir para casa de helicóptero e até receber um pacote de compensação de 200 mil, mas não podem discutir o que realmente aconteceu na plataforma. Se não assinarem o contrato, não terão permissão para sair. Magnus e Rose são retirados do isolamento e informados de que devem ficar porque eram os líderes da outra plataforma, e agora a empresa os quer aqui. Nesse momento, a CEO Morgan chega e explica que esta plataforma é na verdade uma mina. Eles sempre quiseram minerar o fundo do mar, mas nunca tiveram tecnologia adequada até agora. Eles querem encontrar minerais raros que poderiam ajudar a desenvolver tecnologia renovável. Rose pensa que isso pode ser ruim para a Terra, mas Morgan assegura que ir tão fundo é, na verdade, mais seguro do que a mineração comum. O único problema tem sido o contato com o Ancestral. Morgan reproduz uma gravação de uma equipe de pesquisa que desapareceu após encontrar o Ancestral sob o gelo. Eles estavam perto da dorsal mesoatlântica, numa queda íngreme conhecida como planície abissal, a 4.500 metros de profundidade. O deslizamento rompeu o cordão umbilical e a equipe agora tem cerca de 2 horas de oxigênio restantes. Eles restringiram a localização da equipe a uma área específica e querem a ajuda de Magnus e Rose no resgate. Rose protesta, pois a empresa quase os deixou morrer na outra plataforma, mas agora alegam que precisam deles, então Morgan assegura que não soube do tsunami até ser tarde demais. Obviamente, Rose não acredita nela, já que Coke sabia do Ancestral e Morgan explicou que tem tentado mudar para energias limpas, mas recebeu muita resistência do conselho da empresa, o que significa que a estão mantendo no escuro sobre alguns assuntos. Se Rose quer que as coisas funcionem com o Ancestral, cooperar com Morgan é sua única opção. Rose concorda em troca da libertação de Fulmer e Cat da enfermaria. A maioria dos funcionários em isolamento assina o contrato e pode sair, porém um pequeno grupo permanece porque não quer que a empresa controle o que podem falar. Magnus vem informá-los de que Rose está agora no comando da plataforma e os recruta para a missão de resgate. Eles pegam um elevador para uma instalação subterrânea de última geração e ficam maravilhados com o equipamento avançado lá. Enquanto isso, Morgan tenta convencer Cat a assinar o contrato, apontando que ela não deveria estar ali grávida e prometendo ajudá-la a encontrar sua esposa desaparecida. Cat hesita porque o contrato está cheio de mentiras, como dizer que ela não se machucou durante o incidente. No final, tanto ela quanto o rebelde Hutton assinam. Morgan os leva junto com o resto dos sobreviventes que assinaram para finalmente partir de helicóptero. A equipe desaparecida tem apenas 1 hora e 15 minutos de oxigênio restantes, então precisam se apressar. O técnico de mergulho Kyle os avisa que a água lá embaixo é fria o suficiente para causar congelamento ao toque. Heather explora a instalação e encontra um laboratório misterioso, onde conhece Oscar, o cientista-chefe. Ele tem ordens para estudar os minerais do fundo do mar, mas está mais interessado no Ancestral, como provam seus frascos de amostras. Rose escolhe Easter e Kyle para a missão. Os homens entram no rover e com apenas 50 minutos restantes, deixam a instalação para iniciar a busca. Está bem escuro lá fora e suas luzes não alcançam muito longe, então não estão se movendo rápido. Quando faltam apenas 15 minutos, eles finalmente encontram os destroços do rover da equipe desaparecida, o que significa que estão todos mortos. Kyle e Easter querem investigar, mas Magnus acha que é uma má ideia, pois poderiam ser atacados. Coke discorda e quer recuperar os corpos, o que desencadeia uma discussão. Ignorando a briga, Kyle decide se equipar e ir sozinho. Ele não consegue dizer o que poderia ter causado esse tipo de dano, mas encontra os corpos e o registro da missão. Na sala de controle, a equipe fica preocupada porque vários minutos se passam sem notícias, mas Kyle e Easter eventualmente confirmam que reuniram tudo e estão voltando. Heather e Harish vão procurar Oscar para lhe dar a notícia, apenas para descobrir que as amostras de esporos estão enlouquecendo, o que significa que algo está ativando o Ancestral. A dupla corre de volta para avisar os outros, mas não são levados a sério. De repente, tentáculos de esporos aparecem perto do rover. Easter tenta ir mais rápido, mas os esporos cercam o veículo e o fazem congelar enquanto começam a atacá-lo, causando a falha de várias funções. Quando a equipe tenta puxar o rover de volta para a instalação, os esporos desconectam o cabo e fazem a máquina entrar em curto-circuito. O resto da equipe perde tanto os visuais quanto a comunicação com o rover, pouco antes de o vidro começar a rachar. Kyle empurra Easter para o compartimento adjacente e ativa um pulso de sonar que instantaneamente afasta os esporos. O barulho também faz a cabeça de Fulmer doer porque ele está lentamente se sintonizando mais com o Ancestral, e outra visão pisca por um segundo. Agora o grupo pode usar o rádio novamente e confirmar que Kyle e Easter estão bem, mas não sabem quanto tempo o vidro rachado vai durar. Não tem outro rover para resgatá-los, então Coke conclui que devem mover a plataforma em direção a eles. O plano é colocar alguns explosivos que quebrarão o gelo e permitirão que a plataforma se mova usando propulsão.
Magnus, Bremner e Fulmer se equipam e deixam a instalação com os explosivos antes que Koch comece a baixar a plataforma no gelo. O trio trabalha o mais rápido possível para instalar todas as bombas e marcar cada local com uma pequena bandeira. Infelizmente, o gelo não é estável o suficiente e Fulmer percebe que está começando a rachar. Há um estrondo e Bremner teoriza que as ondas causadas pelo movimento da plataforma estão quebrando o gelo por baixo. Magnus está determinado a terminar isso, então ele corre e desliza rapidamente pelo gelo para se reunir com Fulmer. Bremner está com medo e anda devagar, então o gelo quebra sob ele e ele cai no buraco resultante. Fulmer e Magnus rastejam no gelo para alcançar Bremner e seguram suas mãos para impedi-lo de se afogar. O detonador cai na água e Magnus tem que recuperá-lo, queimando a mão. Bremner é retirado com sucesso do buraco e agora o trio pode terminar de instalar os explosivos. Assim que tudo está pronto, Rose dá a ordem e eles detonam as bombas, que procedem a quebrar uma grande área de gelo, exatamente como planejado. A plataforma ativa o sistema de propulsão e se move rapidamente sem problemas. Momentos depois, ambos os rovers são resgatados e todos os corpos são recuperados dos destroços. Kyle e Easter estão bem, mas Kyle mantém o registro da missão em segredo. Magnus tenta fazer amizade com ele, mas Kyle não confia nele. Em seu quarto, Fulmer ainda está lidando com visões estranhas. Enquanto isso, Morgan pede a Cat e Hutton um último trabalho antes de mandá-los para casa. Eles chegam a um centro de triagem de vítimas onde sobreviventes das cidades destruídas são enviados por socorristas. Cat quer começar a procurar sua esposa, mas Morgan a faz, e a Hutton participar de uma coletiva de imprensa primeiro. Na plataforma, Rose está frustrada porque está olhando todas as informações no sistema, mas não encontra nada sobre o Ancestral, o que significa que Coke está escondendo. Ao mesmo tempo, Coke também está verificando o sistema para encontrar o registro da missão do rover, mas os dados parecem corrompidos. Rose e Magna aparecem para repreendê-lo pelo que estão fazendo com a Terra, já que isso terminará mal, mas Coke pensa que isso ajudará a humanidade a sobreviver. Para distraí-los, ele aponta que Fulmer está agindo estranhamente, forçando-o a admitir que ainda está conectado ao Ancestral. Nesse momento, a coletiva de imprensa começa, e a equipe fica chocada ao ver Kat ler as mentiras escritas pela equipe de RP da empresa. É para dar alguma esperança à população em geral, mas Magnum e sua equipe pensam que ela os traiu. Rose discorda e pensa que Morgan está protegendo sua luta por energia limpa do resto da empresa, mas Magnus aponta que Morgan poderia ter dito o que Rose queria ouvir para mantê-la na plataforma, em vez de sair espalhando informações confidenciais. Após a conferência, Cat vai procurar sua esposa com a ajuda de Hutton. Há centenas de feridos e ainda não há um registro. Um médico a envia para o portão, onde sobreviventes estão pendurando cartazes procurando por seus entes queridos. Cat finalmente cede e tem um colapso, então Hutton tenta confortá-la. Na plataforma, Heather liga para Easter e Harris para mostrar-lhes imagens do local onde encontraram um rover acidentado. Não há evidências de qualquer mineração realmente acontecendo, então há uma razão secreta pela qual o rover foi enviado para aquela área. Bremner pede a Kyle o registro da missão, mas Kyle jura que não o trouxe. Rose continua tentando ligar para Morgan, mas a CEO está ignorando suas chamadas. Quando Fulmer a verifica, ela o repreende por esconder sua conexão. Uma discussão se segue e Rose manda Fulmer embora. Heather liga para Magnus para informá-lo de sua descoberta e ele ordena que sua equipe encontre todos os funcionários para uma conversa séria. Kyle ouve isso e imediatamente se esconde. Quando Heather chega ao laboratório procurando por Oskil, ela encontra Coke o repreendendo por interagir com a equipe. Ela os interrompe, mas Coke se recusa a ouvi-la e sai batendo o pé. Depois, Oskil leva todos ao seu laboratório para compartilhar mais detalhes. O Ancestral é uma antiga rede viva entrelaçada pelo fundo do mar, o que Oskil confirmou após analisar amostras de ambas as plataformas. Isso significa que o Ancestral está conectado a todo o planeta, e a natureza em si está lutando contra a mineração. O rover havia sido enviado para encontrar os pontos certos, esperando que pudessem injetá-los com veneno para matar o Ancestral, o que significa que ele estava atacando em legítima defesa o tempo todo. Koch e Bremner ouvem tudo isso, assistindo às câmeras de segurança, e concluem que devem se livrar de Fulmer porque sua conexão provavelmente está enviando informações ao Ancestral. Enquanto isso, Kyle verifica os dados no registro da missão e encontra um projeto chamado Siren, que parece estar na fase 2. Também diz localização confirmada. Então Kyle percebe que Coke enviou seus colegas de equipe no rover já sabendo dos riscos. Mais tarde, as amostras de esporos começam a brilhar no laboratório, mas é apenas Rose tendo um pesadelo. Enquanto isso, Fulmer continua comparando as imagens do rover perdido no de Easter. O barulho feito pelo Ancestral lhe causa dores de cabeça e visões até ele desmaiar. A equipe o leva às pressas para a enfermaria, e o médico faz um rápido check-up, mas não encontra nada. Depois que o resto da equipe sai da sala, Fulmer diz a Rose que ouviu o barulho em sua própria cabeça junto com várias vozes sobrepostas. Rose pensa que pode ser uma mensagem e que deveriam analisá-la, mas Fulmer se recusa a passar por essa dor novamente. No centro de vítimas, Hutton e Cat não conseguem encontrar a esposa dela entre todos os refugiados. Cat decide entrar na tenda com todos os corpos não identificados, mas felizmente também não encontra sua esposa lá, o que significa que ela ainda não foi resgatada. Depois, Cat usa sua experiência como enfermeira para ajudar os sobreviventes, e Hutton encontra a esposa de um colega de equipe falecido para entregar-lhe algumas cartas que encontrou no quarto do rapaz. Ele se sente mal porque a mulher pede respostas e ele não pode dar nenhuma. De volta à plataforma, Harish consegue invadir os arquivos criptografados do sistema e mostra suas descobertas a Magnus e Rose. A operação de mineração em águas profundas é muito maior do que pensavam. Não é apenas um local de mineração aqui, é uma região inteira. A empresa está tentando obter o máximo de direitos possível para ter monopólio sobre os recursos quando o Ancestral trouxer o apocalipse. Rose ainda pensa que Morgan está tentando impedir isso, mas Magnus e Harish acham que ela está cega.
Ao mesmo tempo, Morgan se encontra com Darin, um dos investidores da empresa. Ele a avisa que o conselho está observando, então ela precisa ser mais cuidadosa e garantir que não haverá mais complicações. Isso confirma que ela faz parte da conspiração, embora esteja cautelosa com o plano do Ártico. Koch visita Fulmer na enfermaria e lhe fala sobre todos os funcionários que perderam quando encontraram o Ancestral pela primeira vez. Ele acredita que pode tirar o organismo de Fulmer com o soro em que tem trabalhado desde o primeiro ataque. Koch também aponta que a conexão de Fulmer o torna um risco para cada missão. Bremner está procurando o registro nas coisas de Kyle e é pego em flagrante por Easter. Um Bremner furioso pergunta onde Kyle está, mas Easter se recusa a responder, então ele sai. Então Bremner conta a Koch sobre seu fracasso e oferece a Fulmer um acordo. Ele receberá o remédio se roubar o registro de Kyle. Ao mesmo tempo, Easter encontra Kyle para lhe contar sobre Bremner. Em troca, Kyle lhe fala sobre o irmão que perdeu e como está bravo com Coke por enviar a equipe para a morte. No caminho de volta, Easter esbarra em Fulmer e, como não suspeita do amigo, diz-lhe onde Kyle está. No entanto, Kyle percebe imediatamente que Fulmer quer o registro e ameaça destruí-lo. Fulmer promete que só quer o registro para derrubar Coke e Kyle decide entregá-lo. Ao sair, Kyle é atacado por Bremner, que tenta matá-lo por estrangulamento. Coke desliga as câmeras para isso. Após alguma luta, Kyle desmaia, mas está apenas fingindo como distração. Ele atinge Brenner algumas vezes e sai da sala, quebrando a fechadura para deixar Brenner trancado lá dentro. Na sala de controle, Heather e Harish reproduzem um ruído das gravações do Rover em loop, que é o mesmo ruído que fez Fulmer desmaiar. Oskil deduz que é o Ancestral falando, mas eles precisam ter cuidado ao responder porque uma entidade estranha pode não entender uma mensagem vinda de humanos. Fulmer leva o registro para Koch e percebe que ele tem um compartimento apenas para armas. Ele tenta roubar uma, mas nesse momento Koch verifica o conteúdo do registro. Acontece que Kyle lhe deu um falso, então Koch furioso pega uma arma e vai procurá-lo. Quando o encontra, ele ataca imediatamente, mas Kyle se defende e uma luta começa. No início, parece que Kyle tem a vantagem, mas Koch consegue dominá-lo e o joga no chão para começar a estrangulá-lo. Enquanto Fulmer vê a luta nas câmeras de segurança, Kyle empurra Coke e tira uma faca para cortar seu braço. Nesse momento, Harish entra na sala e Coke se distrai. Então Kyle o esfaqueia no pescoço. Um Koch moribundo tropeça e cai na água gelada. Depois o resto da equipe amarra Kyle. Magnus e Rose pedem uma explicação, mas Kyle se recusa a falar. Então a dupla interroga Bremner, que está assistindo a imagens da luta. Eles perguntam por que tiveram que libertá-lo de uma sala trancada, então Bremner lhes diz que apenas tentou falar com Kyle, mas o rapaz ficou agressivo. Ele também lhes diz que Fulmer tinha um acordo com Coke, mas se recusa a elaborar. Rose imediatamente vai encontrar Fulmer, e fica brava quando ouve sobre o soro. Ela pensa que Fulmer é a única chance que eles têm de se comunicar com o Ancestral, mas ele aponta que está constantemente com dor e que a ligação poderia matá-lo. Fulmer também diz que no final ele não pegou o soro e seu plano era levar o registro para Rose, porque supostamente tem a localização para encontrar o Ancestral. Ele está cansado de Rose sempre o repreendendo, então ele termina com ela. Magnus liga para Morgan para informá-la do assassinato e ela lhe diz para esperar por instruções porque ela tem que lidar com as autoridades. Enquanto Rose vem contar a Magnus sobre o registro, Bremner liga para Darin para informá-lo do assassinato de Coke. Darin imediatamente vai ver Morgan, chocando-a ao revelar que sabe e repreendendo-a por não ter contado ao conselho. Ele quer encerrar tudo antes que a imprensa e as autoridades saibam, querendo manter segredo e evitar uma investigação. No centro de vítimas, Cat continua a ajudar os médicos, mas fica devastada ao ouvir de um socorrista que eles pararão de procurar em breve porque todos os hospitais estão lotados e não há recursos. Hutton a conforta durante outro colapso e ambos percebem que precisam parar de proteger a empresa. Eles conversam com a jornalista Emma e contam-lhe toda a verdade. Emma acredita neles e quer cobrir a história, mas eles precisam encontrar algumas evidências primeiro. Enquanto Oskil continua analisando o sinal, Magnus interroga Kyle novamente. Um Kyle furioso começa a desabafar, explicando que Coke sacrificou muitas pessoas por seu plano e estava disposto a sacrificar mais, então ele o matou para evitar mais mortes. Aquele tsunami foi culpa de Coke, e as informações naquele registro poderiam causar ainda mais desastres. No entanto, Magnus ainda está cético. Depois, Magnus retorna ao escritório com Rose e Bremner para atender uma ligação de Morgan, que lhes diz que um helicóptero irá buscar o corpo e que isso não será mais discutido. Ela chama de situação e acidente de trabalho, o que deixa Rose irritada. Morgan a ignora e desliga. Rose e Magnus finalmente aceitam que Morgan está contra eles e pedem a Bremner para desbloquear as comunicações, porque elas foram bloqueadas para impedi-los de ligar para pessoas de fora. No entanto, Bremner se recusa, dizendo que tem medo do que a empresa fará com ele. Então Rose vai ver Fulmer para se desculpar e pedir sua ajuda, mas ele também a rejeita. Magnus conversa com Easter, implorando para que ele compartilhe qualquer coisa que saiba sobre Kyle. Mais tarde, alguns membros da tripulação estão conversando do lado de fora e de repente ficam horrorizados ao descobrir que o gelo está sangrando. Magnus é chamado e Oskal explica que o movimento da plataforma criou cristas de pressão no gelo que expuseram partes escondidas. Não há poluição nesta área, então Oskal se pergunta se é o Ancestral e se ele pode investigar. Magnus diz não por causa da nevasca, mas Rose concorda que esta pode ser a única chance deles de obter respostas. Depois de repreender Rose por querer colocar mais pessoas em perigo, Magnus liberta Kyle por causa do que Issa lhe contou sobre sua família. Magnus também lhe diz que a empresa não o prenderá, então Kyle deve escolher sabiamente. Ele pode continuar sendo secreto ou compartilhar o registro para que todos possam unir a empresa.
Enquanto isso, Darien informa Morgan que o conselho se reuniu sem ela e decidiu que ela renunciará quando esta crise terminar. Darien assumirá as funções operacionais, incluindo a finalização do acordo que Morgan conseguiu garantir para o Ártico. Morgan ameaça tornar públicas todas as informações, mas Darien aponta que a empresa destruirá sua carreira e ela nunca mais encontrará trabalho. Na plataforma, Magnus é chamado à sala de controle porque Oscar saiu para verificar o gelo estranho. Magnus usa o rádio para pedir que ele volte, mas como Oscar o ignora, ele terá que resgatá-lo sozinho. Heather se oferece para ir junto para protegê-lo dos ursos porque ela é uma boa atiradora. Eles saem em um carro e usam uma bússola digital para orientação, já que a visibilidade é terrível por causa da tempestade. Heather ainda percebe que as rachaduras no gelo estão ficando maiores. Enquanto isso, Fulmer conversa com Bremner e revela que tomou o soro, não sentindo mais o ancestral. Ele quer sair e está pronto para um acordo, mas Bremner precisa de um tempo para considerar. Minutos depois, Bremner recebe uma ligação de Darien que o convida a trabalhar para ele, prometendo uma boa recompensa e proteção. Lá fora, a equipe encontra os Kill coletando amostras numa tenda e realizando testes em uma pequena máquina. Esta área não deveria estar poluída, mas os resultados dos testes comprovam a contaminação, indicando que o projeto de perfuração foi a causa. Se não pararem logo, isso se espalhará por todos os oceanos do mundo. A tempestade piora e o gelo fica instável. Então o grupo convence Oskil a retornar. Eles entram no carro e percebem que a visibilidade está ainda mais difícil, sem contar que a bússola parou de funcionar. Ao tentar o GPS, ele também não funciona. O carro acaba se perdendo. Então eles ligam para a plataforma e a equipe acende as luzes, mas elas não são fortes o suficiente para serem vistas de longe durante a nevasca. No laboratório, Rose percebe os esporos começando a se agitar, então ela corre para a sala de comunicações e avisa que o ancestral está prestes a atacar. Nesse instante, eles veem os esporos se aproximando e o gelo rachando sob eles. O carro acelera para tentar despistá-los, e Magnus precisa fazer manobras arriscadas para desviar o veículo das rachaduras que surgem ao redor. Toda essa movimentação permite que finalmente encontrem as luzes da plataforma, mas quando o carro vira nessa direção, um enorme bloco de gelo se eleva e bloqueia o caminho. Felizmente, Magnus para o carro bem a tempo. Eles veem os esporos se agrupando sob o gelo, então Oscar sai do carro e mergulha seus fones de ouvido na água, tocando o sinal dos ancestrais. Ao ouvirem isso, os esporos nadam para longe até que seu brilho não seja mais visível, embora o grupo ouça um novo ruído vindo da água. Agora eles podem continuar a viagem em segurança. Naquela noite, Emma se encontra com Cat e Hutton para informar que o pedido de socorro enviado da plataforma antes do tsunami foi apagado de todos os registros. A conversa é interrompida por um médico que avisa Cat que encontraram sua esposa. A condição dela é grave, mas está estável, e até reconhece Cat, que começa a chorar. Não há muita esperança, pois todos os hospitais estão lotados e a esposa precisa de um tratamento melhor. Na plataforma, Kyle diz a Rose que concorda em mostrar-lhe todas as informações no registro, incluindo um drone projetado para eliminar o ancestral. De repente, Bremner entra e os ameaça com uma arma, o que é visto por Harish na tela de segurança. Bremner atira na câmera e o barulho alerta Fulmer, que observa a situação por uma janela e começa a se esgueirar. Harish liga para Easter e o alerta, enquanto encontra imagens de um ângulo diferente. Fulmer logo se junta a Harish e procura por armas, apenas para descobrir que Bremner as levou todas. Rose continua tentando negociar com Bremner, que insiste em ter se juntado ao lado vencedor e exige o registro. Ao mesmo tempo, Darien tenta contatá-lo sem sucesso, e Morgan descobre que todas as suas permissões foram revogadas do sistema. De repente, Hutton invade a sala e empurra Darien para alcançar Morgan, insultando-a por apagar o pedido de socorro, e dizendo para ela verificar as tendas para ver as consequências de suas ações. Morgan faz exatamente isso e percebe as péssimas condições em que todos se encontram, então ela faz algumas ligações para conseguir ajuda. Em poucas horas, mais médicos chegam com remédios para ajudar a esposa de Cat. Ainda sentindo-se culpada, Morgan entrega a Cat um pendrive com evidências para incriminar a empresa. Agora ela precisa partir de helicóptero antes que Darien a pegue, e Hutton vai com ela. Logo Magnus e sua equipe chegam à plataforma, e Easter lhes conta o que está acontecendo. Enquanto tentam pensar num plano, Bremner se prepara para atirar em Rose, então Kyle finalmente concorda em mostrar-lhe o local no laboratório onde escondeu o registro. Bremner está desconfiado, então ele usa os alto-falantes para ordenar que toda a tripulação evacue para o módulo submarino. Enquanto as pessoas se movimentam, Magnus aproveita a oportunidade para se esconder atrás da multidão e se esgueirar com a arma de Heather. Ele chega à sala de segurança e elabora um plano para se moverem juntos, enquanto Harish os atualiza sobre a localização de Bremner, monitorando as câmeras. Na enfermaria, Oskil e Heather estão experimentando com os esporos, alheios ao que está acontecendo. Oskil coloca um microfone dentro do frasco de amostras e reproduz o sinal, o que faz com que se movam em padrões muito específicos. Os esporos parecem estar com dor, então eles concluem que o sinal não é raiva, é um pedido de socorro. Kyle guia Bremner e Rose até o laboratório, e ao descerem as escadas, Rose pega um extintor de incêndio para golpear Bremner. Enquanto ele cai, Rose esvazia o extintor como distração antes de jogá-lo para atingi-lo novamente. Em seguida, ela ativa o alarme de inundação e foge com Kyle. Este sistema de emergência bloqueia todas as portas, deixando Magnus e Fulmer em um nível diferente. Usando as câmeras, Harish lhes indica um corredor alternativo que podem usar. Bremner consegue se recuperar rapidamente e atravessa a porta perto das escadas antes que ela se feche. Rose e Kyle agora estão presos no laboratório, e Kyle confessa que mentiu sobre o registro estar ali. Na verdade, ele está na sala de processamento de minério. Bremner encontra uma caixa de energia e corta a eletricidade de toda a instalação, exceto os protocolos de emergência.
Fulmer corta alguns fios perto de uma porta e consegue abri-la, então agora ele e Magnus podem continuar avançando. Em outro corredor encontram um painel quebrado, indicando que Brenner deve estar por perto. No laboratório, Kyle e Rose percebem que o aquecedor também parou, então, se não forem salvos logo, morrerão congelados. Eles se escondem ao ouvir Bremner chegando à porta e tentando abri-la sem sucesso. De repente, Bremner também ouve um barulho e corre para se esconder. A dupla chega ao laboratório e Fulmer mexe em outro painel para abrir a porta. O grupo se reúne e concorda em ir para o processamento de minério para encontrar o registro, o que é ouvido por Brenner. Após uma curta caminhada, eles chegam à sala certa e Kyle pega o registro de seu esconderijo. Enquanto ele o entrega a Rose, a energia retorna. Então o grupo vai para o módulo submarino e encontra Brenner mantendo Harish como refém. Rose oferece o registro e quando estão prestes a fazer a troca, Fulmer pula em Brenner e eles começam a lutar pela arma. Na briga, a arma dispara acidentalmente e a bala atinge Rose. Magnus e Fulmer correm para socorrê-la, dando a Bremner a chance de pegar o registro e fugir. Kyle se apressa para buscar ajuda, mas é tarde demais. Rose sangra até a morte nos braços de Fulmer. Contudo, para surpresa deles, a bala começa a desmaterializar e a ferida se fecha enquanto ela tem uma visão do coração do ancestral. Quando ela acorda, Fulmer percebe que ela se infectou com os esporos. Momentos depois, Bremner contata Darion para dizer que tem o registro e Darion envia uma mensagem ao conselho para informar que podem lançar o Projeto Sirene muito em breve. Rose é levada para a enfermaria e explica a Fulmer que agora compreende tudo. O ancestral não causou as extinções em massa do passado como pensavam. Na verdade, foi o que permitiu a vida se regenerar após uma tragédia. Se a empresa destruir seu coração, isso significará o fim da vida como a conhecem. Enquanto isso, Cat entrega o pendrive a Emma e elas examinam o conteúdo juntas. Encontram um vídeo de Morgan admitindo todas as ações que a empresa tem praticado. Logo o vídeo aparece em todos os canais e Darion recebe uma ligação em pânico do conselho. Repórteres começam a segui-lo por toda a parte e uma mensagem do conselho lhe diz que o acordo está cancelado se ele não resolver a situação. Na plataforma, Magnus procura por Bremner e não o encontra. Então ele volta para sua equipe para assistir as notícias também. Nesse momento, um helicóptero chega trazendo Hutton e Morgan. Ela admite ter bloqueado o pedido de socorro da primeira plataforma, mas na época não sabia o que Darion realmente planejava e agora se arrepende de tê-lo ajudado. Os planos de Morgan eram obter os direitos sobre o Ártico e mantê-los para impedir que a empresa os utilizasse. Ela lhes fala sobre Darion e todos os membros do conselho, ressaltando que, se tivessem contado ao público sobre o ancestral desde o início, a empresa o teria feito parecer um inimigo. O conselho possui um drone com veneno que pode ser lançado de qualquer lugar. Então, se Bremner lhes entregar o registro com a localização do coração do ancestral, não haverá esperança. A conversa é interrompida por Darion aparecendo nas notícias para culpar Morgan por todas as ações da empresa, alegando que o conselho não sabia de nada. Rose conclui que há apenas uma maneira de combater isso. Eles devem ir ao coração e mostrá-lo ao público em geral para conquistar sua simpatia. Se funcionar, a sociedade desejará proteger o ancestral e deter a empresa. A equipe se reúne para discutir como proceder. Kyle se lembra da localização do coração, mas quando Brenner cortou a energia, ele destruiu o sistema de navegação, então a plataforma não consegue alcançá-lo. No entanto, Rose aponta que o rover deve ser capaz de alcançá-lo. Então Kyle e Hutton concordam em começar a trabalhar para consertá-lo, enquanto Oskel encontrará uma maneira de reprogramar o sinal para usá-lo como proteção. Enquanto toda a tripulação trabalha arduamente em conjunto, Fulmer expressa seu apoio e diz a Rose que também irá. Assim que o rover está pronto, Rose e Fulmer descem e precisam dirigir muito devagar, pois está muito escuro ao redor deles. Enquanto isso, Magnus está preocupado com Bremner e se pergunta se ele está esperando que encontrem um coração para tirar o veneno, então ele vai procurá-lo novamente. Em outra sala, Bremner prepara o veneno e segue o mapa do registro para guiar o drone. Ele envia uma mensagem a Darion para que este também possa seguir o drone. Minutos depois, Kyle e Harish encontram algo no radar perto do rover, mas não corresponde ao sinal dos ataques anteriores. Morgan percebe que é um drone enviado por Bremner e alerta Rose, que força o rover a ir mais rápido, mesmo que consuma mais energia. O drone continua a segui-los, e Rose percebe que o sinal também o está protegendo, então ela o desliga. Bremner perde o rastro do coração, mas está desesperado para finalizar o plano e faz o drone disparar o veneno de qualquer forma. Nesse momento, Magnus o encontra, e antes que Bremner possa pegar sua arma, ele atira no ombro dele para derrubá-lo. Então Magnus verifica o computador e descobre que o veneno já foi disparado. Darion vê a mesma coisa e fecha seu acordo com o conselho. Debaixo d'água, Fulmer e Rose ouvem um ancestral chorando de dor, então eles param o rover. Após receber uma atualização de Magnus, Morgan os liga para dar a má notícia e lhes diz para voltarem. Rose se recusa a desistir, mesmo que o rover tenha apenas 50% de energia restante, o que significa que não conseguirão retornar. Ela ressalta que não ajudar o ancestral significará a morte para a humanidade de qualquer forma, então Fulmer desliga o rádio e concorda em ajudar. Na plataforma, Magnus diz à sua equipe para desligar todos os sistemas não essenciais para redirecionar a energia. A dupla liga o rover novamente e continua avançando até encontrar um penhasco. Fulmer pensa que tudo acabou, mas Rose nota algumas raízes estranhas no leito marinho e decide se equipar para investigar. Quando está perto o suficiente, ela pega uma rocha que se desintegra instantaneamente. Então ela toca as raízes e lembra ao ancestral que, se ele pôde curá-la, também pode curar a si mesmo. As raízes começam a brilhar e revelam o coração, erguendo-se no meio do penhasco. É extremamente alto e suas milhões de raízes se espalham em todas as direções. De repente, a área escurece e Fulmer lembra Rose que o rover está quase sem energia, mas Rose diz que ainda não acabou. Após se curar do veneno, o ancestral começa a brilhar mais intensamente do que nunca.
A luz alcança a superfície congelada e logo todos os oceanos ao redor do mundo exibem o mesmo fenômeno. Todos os canais transmitem os mares brilhantes e a sociedade finalmente pode ver a verdade. Em poucas horas, Darion recebe uma série de notificações informando que o governo investigará a empresa, que os preços do petróleo estão caindo e que as ações de energia do Ártico foram canceladas. Ele também recebe uma ligação de seu superior que o aterroriza. Depois, Rose retorna ao rover para esperar o fim com Fulmer, já que resta apenas 1% de bateria. Enquanto a energia se esgota, o casal se reconcilia e se beija. De repente, uma luz aparece por perto e eles percebem que Magnus moveu a plataforma com a energia redirecionada para salvá-los. Pela manhã, Morgan diz à tripulação que isso ainda não acabou, pois as pessoas poderosas por trás da empresa buscarão vingança. No entanto, a tripulação está pronta para lutar contra qualquer coisa que venha atrás deles. No céu, um satélite misterioso encontra sua localização. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.